Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. E hoje vou mostrar para vocês como eu faço o reforço das minhas cuias que ficam penduradas para elas não cair, né? Nessa época de chuva elas pesam muito, então se não tiver um reforço, essa haste de plástico ela não aguenta. E eu só estou fazendo esse vídeo a pedido da minha seguidora sempre presente. Obrigada, Lucamara. Lucamara tá sempre aqui e ela queria saber como que eu faço esse reforço. Gente, é uma gambiarra que eu faço aqui. Eu nem gosto de focar muito nisso, não. Mas é algo que me ajuda, né? É algo que quebra o galho no momento que eu preciso. Então, eu faço esses reforços assim. Eu já perdi muitas plantas de que essas cuias despencam e caem. E aí para evitar isso, eu comecei a fazer esse anel aqui no fundo, ó. Isso é um fio de telefone reciclado, né, que eu peguei. E eu coloco ele no fundo e eu amarro. Todo o peso fica sobre ele, sobre esse anel que eu faço de arame. Então, aí essa aqui eu não coloquei, porque ela não é tão pesada. E também essa eu não gosto de deixar tomar chuva, né? Ela tá na sombra, tá até estiolada. E eu só coloquei aqui um fio É plástico, gente, tipo corda de anzol, mas daquele grosso, que também suporta muito peso. Então, isso aqui não tem perigo de quebrar essa alcinha, porque esse fio ajuda. Essa aqui eu coloquei, vocês podem ver que eu coloquei uma haste de arame, que é para poder ajudar na hora de pendurar. Esse aqui eu também fiz uma haste de arame, e nesse caso aqui, eu estou reforçando apenas este anel aqui, ó, essa argola onde que pendura, porque ela é um que dá mais problema, porque ela torce e aí a cuia acaba caindo no chão. Então, cada um eu faço de um jeito. Essas cordinhas, esse suporte, ela não é tão fraquinha, mas o que costuma quebrar é a beirada da cuia e a parte que ficam no suporte, que é aquele aonde que tenha aquela argolinha de encaixar. Então, essa aqui, ó, ela é muito difícil, ela é muito, aguenta pouco peso. Então, quando a chuva encharca, aí fica pesado. E aqui eu revesti com fita de cetim e isso ajuda bastante. Aqui também foi com fita de cetim. Essa também eu não coloquei o arco de arame para ajudar mais. Mas eu coloco o arame mais é quando eu sei que eu vou plantar uma planta que vai pesar muito, como o rabo de macaco, por exemplo, que é uma planta que pesa muito. Então, ele necessita do peso ficar todo no arco de arame para não pesar na cuia de plástico, porque ela resseca, né? E com o peso ela acaba quebrando. Esta cuia aqui, ela já não tinha o suporte, então eu fiz o suporte com os arames de fio de telefone. Então eu amarrei só nela, eu não fiz o arame também, amarrei direto lá naqueles buraquinhos. Essa eu só coloquei o fio de plástico, que também não é uma planta tão pesada, né? Ela é cheia, mas não pesa tanto, que é o Sedum mirini. Mas aqui já aguentou várias chuvas, então já sei que ela não tem risco aqui de cair. Mas essa também está o peso está só na alça, e como é uma planta pendente, ela não deixa ressecar aquelas bordas. Aqui eu já amarrei o arame de fio de telefone, olha, ele fica só no fundo, e porque é uma planta que eu sei que ela vai crescer bastante, que vai pesar, que ela é bem gordinha as folhinhas, né, que é o Cotyledon pendes, e aqui eu coloquei também a fita de cetim para poder ajudar aí nas alças. Esta é uma jadeita. Também eu coloquei só os fios aqui para poder ajudar nas alças, né? Também ela é um substrato bem leve que eu coloquei aqui, não vai pesar tanto. E eu também não deixo ela encharcar aqui na chuva. Aí eu faço um furo para poder amarrar aí com uma dessas linhas de plástico, porque para ela não correr, né? Senão ela acaba saindo. Então, eu faço um buraquinho com um ferrinho quente só para poder prender ela. Aqui eu plantei também esse é o tapete persa. Esse também é uma planta que eu sei que vai ficar pesada. Então, eu já fiz o reforço aqui com com o arame de fio. Porque aí não vai ter perigo, né? Quando ela pesar, já tá tudo prontinho aqui. Mas é bem simples, gente, para fazer, apesar de feio. Tem como fazer melhor, né? Tem como você comprar as hastes aí já reforçada. Mas eu faço desse jeito aqui, é só um quebra-galho mesmo.
e tem dado certo, né? Não pode focar muito assim nos detalhes da gambiarra, mas o importante é as plantas não caírem e não quebrar as outras que estão por baixo. Para substituir essa fita que eu coloquei, o arame é insubstituível, né? Mas a fita, o cordão encerado, gente, ele é um material muito bom para fazer isso, porque ele não arrebenta nunca. Eu tenho aqui um cordãozinho apenas para pendurar várias plantas e eles são bastante fortes. Esses fios também de telefone, ele é muito bom para fazer esse suporte, mas ele é bom para fazer quando as cuias ainda não estão plantadas, porque depois que está plantada, aí fica mais difícil, né, para poder fazer o suporte. Mas sempre quando eu compro uma cuia nova, eu já faço logo o suporte dela já com os fios de telefone, né? Porque eu tenho em abundância aqui. Olha esse rabo de macaco. Se eu não tivesse feito o reforço aqui com a cordinha de plástico, tipo corda de anzol grossa, já tinha despencado, já tinha caído tudo. Então vamos lá para vocês verem como que eu faço essa gambiarra. E desculpa aí a qualidade. Eu peguei essa cuia velha aqui, ó, que já tá plantada, mas o bom mesmo é você fazer isso antes de plantar. Porém, eu tive que fazer nas minhas todas já plantadas, porque quando eu percebi o que tava acontecendo, é porque eu já tinha plantado, então veio a chuva, aí pesou muito o substrato e elas começaram a cair, a quebrar esta barrinha aqui, ou esta aqui, gente, ó, o que mais aconteceu comigo foi esta parte aqui, ó. Esta parte aqui que tiveram mais problemas, porque com o peso ela tava torcendo e aí tava caindo. Então foi isso que eu resolvi tomar atitude para poder reforçar tanto com essas beiradinhas aqui, ó, quanto na parte de pendurar. E vocês viram que eu coloquei, algumas eu passei só a fita e não reforcei aqui. Outras eu fiz o reforço aqui. Isso, gente, é de acordo com o peso. Um rabo de macaco, por exemplo, um rabo de macaco, ele precisa de um reforço maior. Mas uma planta que não pesa tanto, uma suculenta normal, que não pesa tanto, então só o fato de eu reforçar essas coisinhas aqui, ó, para ela não ressecar, já foram suficientes para eu poder, para não cair. Então, aquelas cuias que eu mostrei para vocês, tem bastante tempo que eu tenho, já pegaram várias épocas de chuva e eu não tive mais problema. E agora eu vou demonstrar aqui para vocês como é simples fazer isso. Eu estou usando aqui, gente, material reciclado que eu peguei. Então não me pergunta sobre esse arame, porque eu não vou saber te dizer. Até porque você pode usar qualquer coisa que faça um reforço aqui embaixo. Eu fiz algumas de fios de telefone e agora eu vou usar este arame aqui, ó. É um arame encapado. O ideal que seja, se vocês forem comprar o arame, que compre arame galvanizado. A espessura vai ser do gosto de vocês. Qualquer arame ele suporta o peso de uma cuia com suculenta, com substrato numa boa. Então, se você comprar aí o arame 20 ou 16, eu tenho certeza que vai dar para você fazer esse suporte. Então, eu vou fazer um anel. Esse anel, gente, ele tem que ser, ele não pode ser grande o suficiente para passar na boca da cuia. Então, ele tem que chegar só até aqui, ó. Ele tem que passar do fundo, mas ele não pode subir. Então, ele tem que parar aqui ao meio. Então, eu meço mais ou menos. Olha, eu vou medir aqui mais ou menos o tamanho. Tamanho que eu quero, já respeitando uma quantidade para eu poder fazer a amarração, né? Unir uma na outra e eu vou cortar. Aí depois que eu cortei, eu vou amarrar isso aqui numa outra, ó. Eu vou juntar as duas pontas dele. Por isso que tem que deixar, além do tamanho que a gente mede, a gente tem que deixar um pedacinho a mais, que é para poder fazer essa amarração aqui, ó. Aí eu vou entrelaçar. Olha.
Vocês vão entender o que eu tô fazendo. Eu vou entrelaçar uma ponta na outra. Tem que deixar bem presa. Gente, isso aqui é... Eu nem gosto de mostrar minhas gambiarras, não. Eu só tô mostrando porque a Lucamara pediu. Mas isso aqui não é pra ficar bonito. Eu não tô fazendo pra ficar bonito. Eu tô fazendo pra não perder as minhas plantas. Não que eu... Não a perder, pra não estragar, né? Porque quando uma cuia dessa cai, geralmente tá em cima de um local onde tem outras plantas por baixo. Então, quando uma cuia dessa cai, acaba quebrando outras plantas. Então, é isso que eu quero evitar. Aí, eu fiz esse anel, eu vou colocar ele aqui, ó. Lembrando que vocês podem usar qualquer material que seja forte. Ó, coloquei ele aqui, ele não tá passando. Aí, eu vou pegar... Se eu tivesse arame o suficiente para poder reforçar todo isso aqui, ó, eu ia usar os 3 fios de arame, né? Fazer um suporte e tal e pendurar aqui. Só que eu gosto de usar esta garrinha aqui, ó. Eu gosto de usar ela porque eu coloco as cuias no local alto, então, para eu não ter que ficar subindo, eu já prefiro essa aqui, ó, que ela é firme, né? Então, é só eu levantar e encaixar. Então, eu quero manter essa argolinha aqui. O que que eu faço? Eu vou pegar uma fita de cetim. Ó, essas fitas, gente, ela resseca com o sol e apodrece com a chuva. Mas ela evita que essas hastezinhas aqui, que ela resseque. Então, assim, só o fato de eu colocar essas fitinhas aqui, ó, vai ajudar a proteger. Então, eu já tenho teste aqui, já fiz, dura bastante mesmo, não tive problema. Eu vou amarrar ela naquele arco que eu fiz, naquele anel. Eu vou amarrar bem forte. Ô, gente, desculpa porque para eu gravar sozinha fazendo isso aqui, ó, às vezes não dá para vocês entenderem, porque não tem, teria que ter uma pessoa para focar aqui para mim, né? Para vocês verem o que eu tô fazendo. Mas eu estou só amarrando ela naquele arco aqui, ó. Amarrei nesse arco e eu vou usar a posição aqui das hastes, ó. Então, ela tem um buraquinho. Ó, tem um buraquinho aqui. Eu vou passar essa fita dentro do buraquinho. Poderia estar passando um arame também, mas como eu disse, eu não tô com um arame suficiente para poder fazer as 3. Então, eu vou fazer aqui com fita de cetim, para vocês verem que dá para fazer também e aguenta bastante coisa. Bastante tempo, né? Ó, passei ela aqui no buraquinho e ela já tá presa lá no anel. E aí, eu vou só enrolando, ó. Eu vou fazendo isso aqui até revestir a alcinha todinha. Quanto mais revestir, melhor. Mas eu peguei uma curta aqui, ó, só pra vocês verem como é que eu faço. Chegou até em cima, ó. Chegou até em cima, eu vou e faço a amarração aqui. Geralmente eu faço um furo com algo quente aqui no meio para poder finalizar essa fita. Mas eu não vou fazer isso agora não, porque eu tô fazendo aqui só para vocês verem, né? Como que faz. E eu não vou utilizar essa cuia para colocar nada que pese, mas eu vou colocar um arame também. Então não vou precisar do peso ficar tudo nessa fita. Então é só mesmo para poder revestir e para não ressecar esta haste aqui, esse suporte de plástico. Eu vou fazer isso com os 3. Bom, eu já coloquei aqui, ó, todas as fitas estão amarradas aqui no arame e isso tá tirando o peso só dessas hastes. Então, isso aqui já estaria resolvido se o problema fosse só nessas hastes e nessa beiradinha aqui que quebra. Só
que o problema não está só nisso aqui, o problema está na parte de pendurar, que é o que eu falei antes, que ela torce, olha, isso aqui ela torce, de acordo com o peso ela torce, então eu preciso resolver o problema aqui também, para essa hastezinha aqui não torcer. Aí eu vou pegar um arame forte, uma peça só, bem comprida que dê para poder fazer a haste todinha aqui. Aí eu vou enfiar este arame dentro de um buraquinho, ó, que é para ele não ficar correndo para os lados. Eu vou enfiar ele dentro aqui do buraquinho. Eu vou passar com ele até o arame que eu coloquei aqui no fundo, ó. Eu vou passar com ele até esse arame e vou fazer uma voltinha aqui para o peso ficar só nesse arame. Aí eu faço uma laçada aqui, ó. Prendo ele bem firme aqui para ele não soltar. Ó, prendi ele aqui. Agora eu vou seguir a direção dessa haste onde que ele está, naquele buraquinho. Aí eu vou seguir a haste todinha aqui, ó. Vou seguindo. Aí quando chega nessa parte aqui, ó, eu vou começar a fazer o encapamento aqui desta argolinha, ó. Eu vou fazendo isso aqui. E agora é só retirar o excesso. Eu vou fazer mais uma voltinha para ficar mais forte, ó. Prontinho. Agora eu tiro o excesso. E aqui a gambiarra tá pronta, ó. Não vai ter mais risco disso aqui ficar torcendo e cair. Então, eu utilizei apenas uma haste de arame. Ó, apenas uma haste de arame vai garantir o reforço dessa argolinha aqui. E as outras hastes já foi garantido o reforço aqui com a fita de cetim que eu amarrei aqui. Então, o peso de toda essa cuia aqui vai estar neste arame aqui. Então, ela não tem risco de quebrar essa beiradinha, não tem risco de quebrar isso aqui e não tem risco de quebrar isso aqui, né? Porque é um arame forte. Então, ela vai aguentar bastante peso aí por bastante tempo com a planta aí bem pesada. Eu espero que você tenha entendido. Desculpa aí porque não estava dando para gravar sozinha aqui. Mas eu passei a ideia e eu acho que vai, né? Qualquer um de vocês aí pode fazer aí com qualquer outro material, desde que seja material reforçado. Você pode também descartar essa haste aqui, ó, e fazer uma haste de arame, total de arame, se você tiver a haste de arame para fazer as 3 pernas do suporte. E ao invés de colocar ele aqui, já coloca direto prendendo aqui, ó. Lembrando que tem que passar pelo buraquinho que tá aqui, para não ficar dançando, para a haste não ficar indo para lá e para cá. E assim ficar fixa. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.